Mais uma notícia quente de Brasília para vocês, pessoal. Vou estar soltando o vídeo. Antes, quero pedir para você deixar o joinha e compartilhar. Isso ajuda e muito a levar a informação, o vídeo no caso, para outras pessoas, tá bom? E no momento em que estamos vivendo no Brasil, precisamos e muito levar a informação adiante, tá bom? Então, bora pro vídeo. Vocês acham que eu gostaria que fosse implementada uma tarifa de 50% contra o Brasil? Eu estava advogando a favor de uma sanção em cima do Alexandre de Moraes. Mas o Trump ele tem um arsenal na mesa dele. E podem ter certeza, ele não utilizou desse arsenal todo. E caso venham, talvez até hoje, quem sabe, né, Deus queira, a Lei Magnitsky no Alexandre de Moraes, isso só vai ser mais um capítulo dessa novela. Não será o último. E aí a gente vai ver se os outros ministros estão tão dispostos contra Alexandre de Moraes a levar adiante a prisão de senhorinhas, a perseguição política e eleições nebulosas e censura nas redes sociais. E claro, para reverberar os principais fatos do dia, nós temos o nosso time de comentaristas políticos. Vamos recebê-los, então, começando pelas damas. Marina Helena conosco. Boa tarde, Marina Helena. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Pantera Geise. Boa tarde, Serrão querido. É um prazer estar aqui com vocês e boa tarde a toda a nossa audiência. E conosco também o nosso grande mestre, Jorge Serrão. Serrão, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Queridas Marina, querida Geise, a gente olha, hoje a coisa vai pegar nesse Jornal da Oeste, que é Magnitsky na veia. Vamos ver se vem ou não vem. Até o fim dessa edição a gente vai saber. Pois é, estamos aí na expectativa, né, Serrão? Bora lá. Marina Helena, então a gente tem aí esse primeiro trecho do Bolsonaro, aliás, do Eduardo Bolsonaro falando a respeito das sanções, né? A gente sabe que as sanções pegou também a classe dos empresários meio que de surpresa, uma vez que foi em forma de tarifa, mas aí ele falando a respeito do arsenal que Donald Trump tem na mão contra o Brasil. Pois é, foi muito importante essa entrevista, porque tem aquela teoria também de que o Bolsonaro foi para lá como traidor da pátria, trazer tarifas para o Brasil. E, gente, nada poderia estar mais longe da verdade. Ele ama o país, dedicou a vida a isso e foi para lá para mostrar os abusos que estão sendo cometidos no nosso país. Todos os abusos, as perseguições políticas, a censura. Então, ele foi ali para expor, né? Vamos lembrar, a gente está falando aqui do inquérito do fim do mundo, a gente está falando aqui desse absurdo que a gente tem visto do inquérito do suposto golpe de Estado. Então ele foi para lá para denunciar todos esses abusos. Agora, o que eu acho que muita gente não tem entendido é como funciona a cabeça de Trump. E a verdade é que o Trump tem usado as tarifas não apenas do ponto de vista econômico, muito pelo contrário, ele tem sempre falado da questão geopolítica, ele tem sempre batido na tecla da defesa dos valores fundamentais. Então, isso é muito relevante para o governo Trump, que é quem está cuidando disso. Vamos lembrar, todos os que estão tentando, bem ou mal, articular alguma coisa no governo, falam, olha, isso a situação do Brasil está na mesa do presidente, né? O próprio Eduardo hoje na entrevista trouxe isso, ele falou, eu achei que o Trump ia deixar com o Rubio, não, mas ele quis cuidar disso pessoalmente. Então, mostra a importância do que a gente está discutindo. Então, não tem essa. Muita gente, eu estou ouvindo o tempo inteiro, né? A classe empresarial, muitos analistas políticos dizendo, olha, vamos tentar negociar separando a questão política. Separando a questão do judiciário. Não entendem a cabeça de Donald Trump. Ele deixou isso muito explícito na sua carta. Os pontos principais são: judiciário, pare com a perseguição política, né? Permita eleições livres. Número 2, parem com a censura. Número 3, aliança com o eixo hoje das ditaduras. Isso é muito claro. Por fim, olha, vocês cometem, de fato, vocês tratam de maneira, vamos dizer assim, não fair, não justa, as exportações dos Estados Unidos. Então corrijam isso, tem barreiras não tarifárias e tudo isso. Mas a verdade é que toda a parte econômica está no final, não é
o X da questão. Quem ainda não entendeu isso e não entendeu o que está em jogo, infelizmente todos os brasileiros vão acabar pagando, porque as pessoas não entenderam isso. E o que o Eduardo disse não foi isso que eu fui pedir. Eu não pedi para sancionar o Brasil de forma alguma. Eu fui expor os problemas e pedir que, inclusive, que as punições fossem individuais. Agora, Trump está fazendo com o mundo inteiro a mesma coisa, defendendo os valores da liberdade. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais. Era 70, mas daí, quando a Dilma era presidente, queriam... olha a cagada, né? Queriam evitar que ela nomeasse mais um, aí mudaram a lei de 70 para 75. 75. Porque se fosse ainda a lei antiga, o Gilmar Mendes já tinha saído. Já. Saía esse ano. Carmen Lúcia já tinha saído. O Fux ou o Fachin já tinham saído. Mas desculpa, Pavinato, você como um grande advogado, jurista, advogado. 1,92. 1,92. Foi no banheiro de anão aqui. Tem a privadinha de anão. Você viu, como Augusto, advogado? a privadinha de anão do banheiro? Aí quando a giromba não alcança, aí a cabeça bate no teto, a gente tem que agachar, fazer cócoras, tem que fazer cócoras. Até outro dia era normal, foi de propósito. Foi. Mas o que eu quero saber é o seguinte, como é que o advogado que está aí sendo parte desse processo recorre a quem contra exatamente só esse princípio básico que você falou, que está lá na Constituição, nessa lei específica. Contra quem? Alguém deve ter falado. Porque tem um juiz aí. Ele recorre ao próprio juiz que fez isso aí. Não pode recorrer a outro juiz? Não, Supremo faz sorteios que dão sempre o mesmo resultado. E lembrando que o Barroso permitiu que o UOL levasse uma equipe de auditores para checar como funciona aquele sistema eletrônico de sorteio. Quando você entra numa ação, tem um sistema eletrônico de sorteio. Caiu para tal juiz. Caiu para aquele. A sorte, é alha. Aleatório. Mas é eletrônico. Aí falaram assim, a gente não está confiando muito nisso, podemos auditar? Falaram, pode. Chegou na véspera e falou pique, número com mais, ninguém pode olhar. Isso aí. Aí você fica, qual é a impressão que o povo fica disso aí? Porra, qual a impressão? Aí não tem para quem recorrer, tem o Supremo Tribunal Federal. Muita gente critica a composição dele, mas o grande problema é o seguinte: a Constituição fala o que sempre falou, né, dos ministros do Supremo. Podem ser ministros supremos brasileiros a partir de tantos anos e que tenham notável saber jurídico. Notável é público notório, aquele cara assim, que se você é do direito, você fala, desde a faculdade, não, esse cara é bom, ele é uma referência teórica. Quando eu entrei na faculdade, a gente tinha o Moreira Alves. O ministro Zé Carlos Moreira Alves, ele dava aula lá no Lago de São Francisco. Quando ele chegava, a gente não falava que ele tinha notável saber jurídico, ele tinha santíssimo saber jurídico. Esse a já gente fazia o nome do pai. Livro, exato, a gente fazia o nome do pai para esse homem. Tá, aí você vê hoje gente que não tem uma obra escrita, não tem titulação, não fala lé com cré, então você loteou o Supremo, você tirou a qualidade do Supremo, porque o espírito, né, dessa instituição é o notável saber dos seus componentes. E tem um ministro antigo, ex-presidente do STF, Nelson Gria, ele costumava falar que o Supremo tem o direito de errar por último, ele fazia essa brincadeira. Porque depois do Supremo não vem mais nada na justiça brasileira. Então não tem para quem recorrer. É desesperador. Mas o que eu tô falando é de decisões monocráticas. Não tô falando do pleno. Falar em decisão monocrática, só isso. Dando uma volta aí no que estamos falando e voltaremos ao assunto em seguida. Tem o Dias Toffoli, que foi reprovado 2 vezes no concurso de ingresso na magistratura paulista. Ele não gosta quando eu digo isso, então é por isso que eu digo sempre. Ele não podia ser juiz em Taquaritinga, onde eu nasci. 2 vezes ele tentou, 2 concursos. Foi presidente do Supremo já, vai ficar lá mais alguns anos, se isso continuar. Já deve estar o quê? Uns 15 anos já? Por aí, ele começou em 2012 para interferir no julgamento do mensalão. Aqueles recursos, como é que chama? Embargos infringentes. Embargos infringentes, que nem existem mais. Esse cara,
todo dia ele devolve dinheiro que foi entregue espontaneamente por ladrões do Petrolão. Ele está devolvendo 10 bilhões para isso aqui, 15 bilhões, enquanto também com decisões monocráticas o Alexandre e os outros parceiros ali, como aliados, como dizem os americanos corretamente, seguem o baile. Não dá. O Brasil inaugurou um negócio que tem que chamar de ditadura do judiciário. O Toffoli entrou em 2009, é a primeira Augusto. do mundo. Ele é a nomeação do Lula ainda, 2009. Eu falei Então, 15 9, anos. porque já estava 16. rolando o processo do mensalão. Sim, exato. Pra mudar o voto lá pro DC, eu não entrei em quadrilha. Exatamente. Eu sou meio burrão. E um Para- cara desse, quando entra, ele sai igual o Papa quando morreu, não? Quando que ele sai? 75. Só com 75 anos. Só com 75, tá? Só. Era 70, mas daí, quando a Dilma era presidente, queriam. Olha a cagada, né? Queriam evitar que ela nomeasse mais um, aí mudaram a lei de 70 bengala. para Foi mais 75. 75. Porque Mais cinquinho aí. se fosse ainda a lei antiga, o Gilmar Mendes já tinha saído. Já. Saía Lúcia. esse ano. Carmen Lúcia já tinha saído. O Fux ou o Fachin já tinham saído, por exemplo. Já. Entendi. Então foi O para Supremo. 75. Tem que ter 10 anos, né? Deveria ter 10 O Supremo anos. Né? ser notícia com frequência já é uma disfunção aí. Uma coisa. É igual o futebol, né? Quando o juiz aparece mais do que o jogo. Exatamente. Agora, Juiz nós Margarida, lembra do falamos- Margarida? Maravilhoso. Nós falamos, maravilhoso. como estamos falando aqui, é necessário que se fale do Supremo todo dia. Todo dia Todo nós somos santo obrigados, dia. né, Bavi? A gente tem que falar do Supremo. Parece uma nova. Não, e você Todo- olha jornal, o Globo, porque eles só falam com o Globo, né? Ministros do Supremo de forma reservada. Sendo que o ministro é proibido, por lei, de falar com a imprensa Exatamente. de casos que estão sob júdice, que estão para eles Exatamente. julgar. É proibido. Assim, é flagrantemente. Mas quem proibiu? O Supremo? Não, a lei lei. proíbe. Mas A lei não- orgânica a lei, da a lei, magistratura. a lei. Ah, lei, se então eles não são pode. marca a lei. Você não fala fora dos autos. Sobre Cê- o alto ainda, não pode. Eles dão entrevistas em off. Não, Não, e- off. E o que eu achei E mais que a Globo absurdo. transforma Entendi. em verdade oficial. E o que eu mais me espanto foi essa última. Isso me espantou. Ali eu falei, cara, quer dizer, diante de toda essa loucura, foram eles pedirem pra eles formularem a lei da imprensa, das redes sociais. Eles querem apresentar o Congresso. Você vê a loucura, ó. O agente da Polícia Federal que trabalha no mesmo prédio do órgão que forjou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos e deu base à sua prisão pelo Alexandre de Moraes é também amigo do irmão do juiz auxiliar do Alexandre de Moraes. Eu quero falar sobre o caso do Felipe Martins porque a gente teve algumas atualizações interessantes nessa semana. Mas antes de passar o caso em si, eu preciso contextualizar vocês sobre o que é o CBP. Tá? O CBP, o CBP aqui nos Estados Unidos, é o famoso Customs and Border Protection, tá, dos Estados Unidos. É um órgão do governo americano responsável pela administração e controle das fronteiras. E não tem como você entrar nos Estados Unidos sem passar pelo famoso CBP. É o que nós chamamos aqui de imigração. Quem já viajou para fora, aquele cara mal-humorado que te recebe no aeroporto lá, que fala "What's the purpose of your trip?", que te trata mal pra cacete, aquele cara é o cara do CBP. Então, para entrar nos Estados Unidos, necessariamente você vai ter que passar por um oficial do CBP, e normalmente ele vai fazer algumas perguntas, vai perguntar o que você está fazendo, se você vai fazer negócio ou não, se o seu visto bate com o propósito da sua viagem e por aí vai. Entendido o pressuposto de que ninguém entra nos Estados Unidos, muito menos por avião, sem que o CBP saiba, a história do Felipe Martins começa a ficar mais interessante. A razão para isso é que já está confirmado que o Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos nas datas apontadas pela Polícia Federal, pela PGR. Lembrando que essa foi a viagem que eles inventaram como base para sua prisão por meses, e se ele não entrou nos Estados Unidos e havia registro dele no CBP, né, fica a pergunta: como que esse registro foi parar no CBP? Daí, sendo um pouco curioso, você pode, por exemplo, ir ao site da Polícia Federal, mais especificamente na página que trata sobre os membros da Polícia Federal que estão lotados nos Estados Unidos. E lá você vai encontrar o nome do policial federal
e eu não quero que coloque a foto dele aqui, por favor, produção, mas você vai encontrar o nome do policial federal que atua como oficial de ligação junto ao CBP, que é basicamente o cara responsável pelos contatos entre as autoridades brasileiras e o CBP americano. Esse homem é o agente de Polícia Federal, não vou falar o nome dele aqui, mas o prédio onde ele trabalha é justamente o prédio do Customs and Border Protection. Eu vou colocar o nome dele aqui só porque eu não quero correr o risco de cometer uma injustiça e eu estou sendo bastante ponderado aqui na minha análise. Mas o que me faz pensar é que ele tem um acesso bem facilitado às autoridades desse órgão do governo americano, quem sabe, né? E esse pensamento parece que é ainda mais plausível quando a gente vai a essa reportagem da Folha de São Paulo sobre o julgamento do Felipe Martins. A matéria, cujo título é Defesa de ex-assessor via intimação de juiz auxiliar de Moraes durante o depoimento, traz a seguinte informação. Vou ler aqui ipsis litteris. A defesa do ex-assessor presidencial Felipe Martins, um dos réus do julgamento da suposta trama golpista, diz que houve tentativa de intimidação por parte de um dos juízes auxiliares de Alexandre de Moraes nesta segunda-feira 21. Os advogados farão reclamação contra o juiz Rafael Henrique junto ao Conselho Nacional de Justiça. O caso ocorreu durante o depoimento do delegado Fábio Schor como testemunha indicado por Martins. Um dos objetivos dos advogados do ex-assessor de Jair Bolsonaro é tentar demonstrar que ele não viajou aos Estados Unidos ao final do mandato do ex-presidente de 2022. Ao perguntar a Schor se ele havia conversado sobre o tema com... Eu vou dizer o nome do cara aqui, porque está na reportagem. Adriano de Oliveira Camargo, oficial de ligação da Polícia Federal nos Estados Unidos sobre o tema, a defesa foi interrompida pelo magistrado que tomava o depoimento no lugar de Moraes. Não era o Alexandre que estava tomando o depoimento. O juiz auxiliar do ministro disse então que conhecia o oficial e que era amigo do irmão dele, também magistrado, e a defesa, em tom considerado intimidatório pela defesa. Vimos nisso... Peraí, eu vou ler de novo. O juiz auxiliar do ministro disse então que conhecia o oficial de ligação e que era amigo do irmão dele, que também é magistrado. Em tom considerado intimidatório pela defesa. E a defesa diz, vimos nisso uma interferência indevida do juiz no direito da defesa de fazer os questionamentos. Declarou o advogado Ricardo Schaefer Fernandes. Peraí. Então você quer dizer que quando a defesa do Felipe Martins perguntou ao delegado Fábio Schor sobre os contatos com o cara da CBP, o oficial de ligação da Polícia Federal, que é um policial federal, Adriano de Oliveira Camargo, o juiz auxiliar Rafael Henrique de Rocha, que está lotado no gabinete do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, interrompeu a defesa, impedindo-lhes de fazer a pergunta e confessou que conhecia o Adriano de Oliveira Camargo e que ele era amigo do irmão dele. Peraí. Que também é juiz. Então, peraí. O irmão do oficial... Não, se ficou complexo, deixa eu tentar te explicar de outra forma. O agente da Polícia Federal, que trabalha no mesmo prédio do órgão que forjou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos e deu base à sua prisão pelo Alexandre de Moraes, é também amigo do irmão do juiz auxiliar do Alexandre de Moraes. Rapaz, o Brasil é o país das coincidências, né? Será que esse juiz auxiliar, esse Rafael, ficou nervoso quando a defesa do Felipe Martins levantou o nome do Adriano Oliveira Camargo? Será que ele podia ser responsável ou ter participação em forjar a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos? Ora, é alguém que trabalha dentro do prédio do órgão que realizou a fraude e tem uma ligação familiar com os principais interessados. Ora, parece que o nome desse senhor, Adriano de Oliveira Camargo, é um nome interessante para uma possível investigação aqui nos Estados Unidos e eu vou certamente levar essa história, ainda não levei a conhecimento da Casa Branca, porque isso aconteceu agora. E aí, como se não fosse sacanagem o suficiente com o Felipe Martins, ontem nós tivemos ainda o general Freire Gomes enviando um termo de declarações ao STF em que ele reforça que não pode afirmar que o Felipe Martins esteve na reunião da tal da minuta do golpe, que é a razão pela qual ele é investigado. O que ele disse foi o seguinte:
Reafirmo que não conhecia Felipe Martins, não participei de reuniões com ele, não tive qualquer tipo de relação funcional ou institucional com ele, e não posso afirmar que a pessoa que rapidamente entrou e saiu da reunião de 7 de dezembro de 2022 seja Felipe Martins. Ou seja, não tem evidência nenhuma contra o Felipe Martins, e a única evidência que surgiu, que baseou a prisão dele, foi forjada e não se sabe por quem. E agora nós temos indícios de quem possa ser essa pessoa, talvez. Tanto é que o juiz auxiliar do Alexandre deu piti só de ouvir o nome do Adriano de Oliveira Camargo sendo citado. Mas a grande questão é que não existe nenhum caso contra Felipe Martins. A prisão dele foi completamente política. E agora não resta mais nenhuma dúvida. E apesar de não haver nenhuma prova contra Felipe Martins, ele mesmo assim passou meses, ainda está de tornozeleira, cheio de restrições, mas ele passou meses preso de maneira ilegal pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes, sendo pressionado a delatar o presidente Bolsonaro durante todo esse período, e essa foi a razão da prisão dele. Foi dele a frase: não delatei, não delatar, porque não há o que delatar. E mesmo diante de toda a pressão do regime, Felipe Martins não cedeu, manteve-se íntegro e enfrentou tudo de cabeça erguida. As consequências? Bom, as consequências foram citadas pela minha querida amiga Ana Paula Henkel em um post no X. Tem um segundo que eu tô falando pra cacete, preciso de um guardado. Ainda me recuperando de um resfriado. Eu vou ler o post da Ana Paula. A doutora Estela Burda, corregedora de presídio de Curitiba, confirmou em depoimento que esteve em presídio em junho de 2024 e colheu relatos de internos, ou seja, de presos, carcereiros e equipes de segurança que confirmaram que o Felipe Martins foi submetido a isolamento em solitária, sem iluminação, ficou mais de 70 dias proibido de receber visitas da esposa e sofreu perseguições. Volto a dizer, estou lendo o post da Ana Paula Henkel, que diz que a doutora Estela Burda, corregedora de presídio de Curitiba. A PGR não gostou da declaração da corregedora de presídio de Curitiba e tentou impedir o relato de toda forma. O sistema está aterrorizado com o fato de que toda a farsa do atual regime será exposta e todas as ações do Alexandre de Moraes e seus comparsas serão desmascaradas. De um jeito ou de outro, a verdade prevalecerá. Se não for pelo Brasil, será pelos Estados Unidos, disse Ana Paula Henkel. Preso ilegalmente, provas forjadas contra ele, enfrentou cautelares absurdas e ilegais, ainda foi torturado na prisão. Torturado. Esse é o retrato do Xanaquistão. Aquele em que lá o Vilela, eu volto a falar, gosto dele, do inteligência artificial, diz que não há ditadura. Aliás, ontem, não passamos... Bota aí o vídeo do Vilela. A gente não passou ontem, mas bota aí. Os vídeos que tá viralizando. Eu acho que a gente tá longe de uma ditadura. Olha que tem excessos pra caramba, mas eu não acho que a gente tá numa ditadura. Tanto que a gente tá fazendo esse programa aqui, né? Isso é um sinal. Mas entendeu? tem como você tem coragem de chamar o argentino? Aí não. Aí o Monark fez isso e perdeu todas as redes sociais, né? Cara. Pois é, então isso acontece aonde? Numa democracia? Ah, não sei. Tem umas coisas aí que, né? A gente Esse melhor é não problema. arriscar, né? Aí, meu amigo, se preso político, torturado, pessoas presas ilegalmente, mãe de família condenada, mais de uma década de prisão por passar batom em estátua, político exilado, juízes exilados, Ludmilla, jornalistas exilados, se isso aí não é coisa de ditadura, eu não sei mais o que é, velho. Eu não sei mais o que é. Não adianta viver em negação. Our next guest is a politician, attorney, and former federal police officer in Brazil, who's at the current Conservative Political Action Conference, also known as the CPAC. He's currently there right now, where he participated in the 2025 International Summit Against Human Trafficking. The goal, ending modern-day slavery. Let's welcome Eduardo Bolsonaro. Really good to have you, sir. Appreciate your time. Before we get into the trafficking stuff, I know it's very near and dear to everyone's heart right there at CPAC. It's a great event. It's a great purpose, a great cause.
something everyone should be concerned with. I'd like to just step, because so much is going on in the global political scene right now, especially with Brazil and some of the other, let's call them Latin American countries and the United States. Specifically, sir, your family. Your family has been, well, let me let you describe to the folks what's going on with the new regime in Brazil, Lula da Silva, and what he's done to the Bolsonaro family, and why do you think this is happening? Yes, the problem in Brazil is about the lawfare. Actually, President Lula da Silva, he collaborated with the regime, but he's not the main one person who is doing all of that. The number one, when you talk about persecution in Brazil, is the justice from the Supreme Court, Alexandre de Moraes. This is the man that is always doubling down, as he's doing now, against Trump's tariff. So what basically is happening recently is that Trump applied 50% tariff against Brazil in middle layer, letting clear that Brazil is receiving 50% because our institutional crisis, because our political persecution, not only against my father, the former President Jair Bolsonaro, but also against their supporters and our family. Just now, I discovered now through the press that even my wife's bank account just got frozen. So this is the level of the regime. As the regime cannot touch me because I'm living in Texas, here in the United States, they go after all of my family, even my wife. So this is the new normal of Brazil. Maybe you are suffering with the great resets right now. And we have a short time to change things. That's why I appreciate and I thank President Trump's Secretary Rubio, because they're taking attention about what is going on in Brazil before this regime get consolidated. This is a very sensitive point. Only to finish this first question is because if diplomatic action like sanctions and some others, if they are not applied right now, then it's going to be too late, because the regime, they are going to consolidate the power and turn Brazil into a Venezuela, where nowadays this kind of action is not worth anymore. So this is the big picture of Brazil. Only one country in the world that's censoring tariffs with censorship and jail. So you know, it strikes me that this is very similar to what the United States government tried to do against Donald Trump in the interim between his two terms. They tried to throw a bunch of lawfare at him. They tried to drag him through the court systems. They went further in Brazil with your family, with your father, seizing bank accounts, actually having him wear a cuff, right, to walk around, and he needed to be followed at all times. The question is Brazil ready to go back to the dark ages of almost dictatorship? I remember growing up, Brazil was almost a dictatorship. It became very brought into the mainstream. Free market capitalism was working in Brazil. It feels like this is a step backwards. Is Brazil ready to go backwards, or is there another Bolsonaro? Another Bolsonaro, I'm looking at him right there, interested in maybe taking the torch. Yeah, Brazil is basically following the steps of Venezuela. In Venezuela and in Brazil, you have a Congress, you have Supreme Court, you have institutions, but at the end of the day, all of them, they're working for the regime. So they wanted to get Jair Bolsonaro out of the next year's election. As just me, I could be a successor of my father. So that's why they are opening investigations against me. I always had a clean background. They are not accusing me about corruption or laundering money, nothing of that. They are accusing us to be for conspiracy, for insurrection. But there is nothing linking us to any kind of movement like that. So it's just they create narratives and they just don't care about the reality. They are going to convict everybody who represents a danger to this establishment. And they already openly said that they learned with the US, and they are not to do the same mistake that US did, which is let the leader of the polls run for president. In case of President Donald Trump, they are not going to do it happen in Brazil. That's why they are running as fast as possible to convict Jair Bolsonaro still this year and not in the next year where we have elections. So it's very essential that we receive this US help now, because after it'll be too late. Well, you know, there is I don't know the Brazilian constitution, but there may be an opportunity for the son of Jair Bolsonaro, namely Eduardo Bolsonaro, to run, win the presidency, and pardon his father, who may be, in jail from the prior regime. It's a thought, and the reason why I'm saying this is because they would not recognize this far. Well, okay, so, but I'm trying to figure out if let's put it this way. How is the American experiment that's going on right now with Donald Trump 2.0, markets are making all-time highs. There's a lot of prosperity. A lot of people are happy. Some folks aren't, but a lot of people are very happy with this second term of Donald Trump. How is that playing with the people in Brazil? Not the Brazilian government, because I know they're freaked out because they're leftist and they're workers' parties and they're all
progressive leftists, but the people, the actual people on the street of Brazil. The people in Brazil that follow politics, they know that you do not have tools anymore inside of Brazil to fight against this establishment. That's why they recognize that my work here, bringing the truth of Brazil to the US authorities inside of the White House, inside of the Congress, it has a lot of value. And that's why this regime is persecuting me and my family in Brazil. Because the only hope that we have is coming out from outside, from the United States. That's why people in a recent poll, one day after Trump applies the 50% tariff against Brazil, that's why in each 10 Brazilians, 4 were in favor of tariffs. And that's a great number. I was expecting like maybe 10% was in favor of the tariffs, but no, 40%, almost 40%. So this is a great number and shows that the Brazilians are okay assuming the risk that even having reflect in our economy, but to support the actions to pressure the regime. And there is no way to create richness inside of a regime. And in Brazil, they are realizing that it's not worth you delay some actions, and it's still working and paying your taxes to sustain this regime. This is not going to happen to Brazil. And again, that's why we are in a very crucial moment. And not everybody in Brazil already wake up, but especially in the conservative movement, I can easily tell you, 80% of people, they are supporting President Donald Trump. Mr. Bolsonaro, do the people of Brazil realize the success that President Bukele in El Salvador is having by bringing himself into the Western world, by creating a relationship with Trump and the American people and becoming more like the center right of America versus the years of the leftist dictatorships that's been just plaguing South America and Central America? President Nayib Bukele, he's pretty famous in Brazil. People is looking more and more to El Salvador. I've been there recently twice. I did go to the famous jail, the Secot, and what he is doing is great. And basically, he can only does that because he got a majority in 2021 in the Congress. So there are two powers, the executive and the legislative, against the judiciary. That's how Bukele could clean the Supreme Court of El Salvador, and then he's not getting blocked anymore to do what is needed to be done. So after that, after 2021, he started to do reforms inside of the Congress. And basically in El Salvador, what he's doing is he's sending criminals to jail, and he does not let them get out from jail. That's why Bukele, he has the support of almost 90% of the people. That's why he got re-elected. And everybody in Latin America should follow his steps. There is a way, getting outside of this fake human rights vision and bring the criminals to jail and let the society safer. That's the Bukele's message that we should copy. I wish the best for Brazil. I wish the best for your family. Folks, if you just tuned in, this is Eduardo Bolsonaro, whose father is Jair Bolsonaro, who's being persecuted, really persecuted, not prosecuted, in Brazil, much to the same way Donald Trump was persecuted for 4 years in between his 2 terms. We would love to get you back again sometime, Eduardo, and also maybe we'd love to talk to your father, if he'd be willing to do that as well. Love to get him on the show and have this conversation, because I think you guys are on the right track, and I hope you steer Brazil back into conservative prosperity. Thank you very much for this opportunity. Alexandre de Moraes, even before any kind of condemnation, he does not allow my father to do interviews, to use his social media, or even to have conversations through the cell phone with me. This is just unbelievable. He is basically under a house arrest, and that's Brazil. There is no way to call this as a democracy. And all of that because he's leading the polls. God bless Brazil. God bless America. Well, God bless you, sir, and keep the fight, man. Keep the fight. That's why you never quit. My mom told me on the last 2 words on her deathbed: never quit. So we wish the best to you, sir. Thank you. Thank you.